Bom dia, Pai do Senhor Jesus, para todos, né? Todos em geral. Nós estamos aqui dando um bom dia somente para Irmã Maria Evangélica. Bom dia para todos, irmão. Deus veio para todos. Então, quando nós se referimos a um bom dia, a paz do Senhor, é para todos. Deus não exclui ninguém. Amém, glória a Deus. Um bom dia maravilhoso, cheio da graça. Um bom dia todo especial. A gente tá aqui. Todo especial. Para que você, esse dia, você venha no final do dia cantar o hino da vitória, agradecer a Deus por você ter conseguido chegar ao final do dia. Isso já é uma grande vitória. Muitas vezes nós recebemos assim uma profecia, uma revelação que hoje você vai ter um dia cheio de bênção, próspero, e aí nós esperamos outras coisas, assim, algumas coisas que nós ficamos ali na espera, onde tá, de onde vem, e muitas vezes já está na nossa vida. Um dia abençoado, cheio de graça, cheio de proteção, cheio de maravilhas do Senhor, um renovo, saúde para nós trabalharmos, Então, me fale se tem algo maior, bênção maior do que essas. Que só de nós ter a presença de Deus já é maravilhoso. Amém? Então, estou aqui nessa terça-feira, mais uma vez, gravando, continuando o vídeo de domingo, que para quem assistiu o vídeo, vê que no final, meu neto, o vídeo parou. Então eu ia entrar para continuar, mas o Espírito de Deus não permitiu. Então aguentem, Esperei, e hoje, terça-feira, ele me confiou eu continuar o vídeo. Não sei o que o Senhor quer nos passar, mas com certeza é algo bom. Porque quando Deus ele permite, ele nos confiar algo, é algo muito bom, Então, imagine, de domingo para terça, que mistério é esse, Deus? Não deixa continuar o vídeo, mas estamos aqui mais uma vez, glória a Deus, a glorificar o nome do Senhor. E vamos ver o que o Senhor quer falar conosco, comigo, com você. Eu vou pegar a minha parte e você pega a sua. Amém? Então o vídeo parou, e aí eu contei um pouquinho de minha história. O Espírito Santo, eu creio que era aquilo que ele queria, porque Deus, ele não deixa a gente ir além daquilo que ele permitiu. Então eu contei um pouquinho de minha história, eu não ia contar no vídeo anterior, e aí o Espírito Santo me encheu, e quando eu vi já estava, mas glória a Deus, que nós não vamos falar nada de nós, porque eu quero que o meu testemunho serve para edificar a vida de pessoas e levantar, porque não é fácil, mas nós precisamos compartilhar as coisas boas com os irmãos. Então vamos continuar. O Senhor me deu no domingo. Foi no domingo, irmãos? Foi no domingo na manhã. Em Marcos 10, do 17 em diante. Até o Senhor mandar, para. Vamos adiante, Nós estamos aqui para isso. A direção quem dá é o Senhor. Ele é o condutor do veículo da vida. Nós vivemos em um veículo que se chama vida. E esse veículo, ele tem um condutor que é Deus. Quando nós nos colocamos dentro desse veículo, nos permitimos que ele nos conduza, ele que tem a direção. Então, nós precisamos aceitar qual seja a direção, Se é deserto, se é Lodebar, se é... Eita, para onde for, mas eu creio que não é deserto, não é Lodebar. Esse tempo de deserto, Lodebar, já acabou, glória a Deus, eu creio. É tempos de bênção, tempo de nós glorificar, exaltar, profetizar, ter a certeza que nós estamos num tempo de colher coisas boas para o Senhor, Então vamos lá. O homem que deseja possuir tudo. O homem que deseja possuir, um jovem que ele deseja possuir tudo.
né? Então, e colocando-se Jesus à beira... Não, perdoe. Eu entrei aqui, fui para outra passagem. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se. Indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem, ele foi numa... Vamos colocar assim. Ele foi no impulso tão lindo, né? Porque eu creio que quando ele viu Jesus pregando, ele viu, foi no impulso, foi no... eu sei tudo, eu já sei os mandamentos. Ele correu, o que faço? Mas ele achava que faltava algo, né? Aquele homem correu e ele queria, porque ele achou que faltava algo ainda para ele dar a vida eterna. Replicou-lhe, Jesus repreendeu ele na hora, né? Ele repreendeu ele na hora. Replicou-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Jesus repreendeu na hora. Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus na hora repreendeu. Por que me chamas de bom? Só tem um que é bom, que é Deus, não é? E quantas vezes nós vamos diante do Senhor nos achando bom? Nós nos colocamos diante do Senhor, somos bons em tudo, né? Eu sou bom pastor, boa missionária, eu sou boa, eu sou bom. E Jesus nos deixa aqui como exemplo que só existe um bom Deus, não tem outro, irmão. Quando nós nos colocamos em uma posição de bom, nós estamos sendo hipócrita. Nós estamos alcançando um espaço de hipócrita. Pessoas que querem se comparar com Deus. Porque quando nós falamos, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, alguém fala, mulher, você é boa, homem, você é bom. Então nós aceitamos, porque nós queremos ser bom. Mas nós precisamos nos corrigir, porque Jesus repreendeu esse jovem. Por que me chama de bom? Só existe um bom, que é Deus. Então nós precisamos refletir em nossas vidas o que nós aceitamos, o que trazemos para a nossa vida. Em que posição nós estamos com as pessoas? Nós estamos aceitando ser bom? Ou nós temos que passar para eles que nós somos igual a eles e ninguém é bom a não ser Deus? Ou nós estamos pegando aquela palavra e nos colocamos num pedestal que não é nosso? Esse altar é de Deus, de bom, colocar bom, só um, Deus, né? Então nós não podemos aceitar em nós que nós somos bons. Nós precisamos refletir sobre o evangelho que nós trazemos para nossas vidas e muitas vezes por o fato de nós ser pessoas que buscamos a face do Senhor, que nós oramos, que prega, não é? Então nós nos colocamos como bom. E ninguém é bom. Ninguém é bom na face dessa terra. Assim? Tu conheces os mandamentos? Jesus perguntou a ele, né? Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ixi, que agora aqui pegou, viu? Irmão, pegou mesmo a coisa, viu? E eu vou falar o que o Espírito Santo tá liberando. Antes de eu ler, eu tô rindo porque o Espírito de Deus, ele é muito lindo. Nós vamos entrando na palavra e a presença do Senhor, ele vai trazendo as revelações que não é nossa. Eu nem sabia que eu ia entrar aqui, mas glória a Deus, para a honra de Deus. Então, irmãos, o Senhor, ele faz como ele quer, né? Tu conheces os mandamentos?
Tô fazendo essa pergunta para você. Tô fazendo essa pergunta para mim. Entendeu? Tu conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, preste atenção. Não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém. Não enganarás a ninguém. A ninguém. O Senhor não está falando só um enganinho, só um furtinho, só um adultériozinho. Vocês estão entendendo os mandamentos? Os mandamentos que o Senhor deixou e não se quebra, irmão, é para a vida toda. Ninguém venha querer tirar mandamentos e dizer, eu só fiz um furtozinho. Se arrepende e presta conta com o Senhor. Amém? Matarás, todo mundo tem que prestar conta. Se matou espiritualmente, se você matou alguém, né? Com tiros. Tô tossindo, me desculpe. Eu tô tossindo assim porque eu tive uma gripezinha e ainda tô ainda no resto do processo. Glória a Deus. Então, irmãos, matou alguém com arma ou espiritualmente, vá ao Senhor, pedir perdão, se arrepender e buscar, entendeu? Viver a palavra, os mandamentos. Vamos lá. Não enganar ninguém, mas não enganar ninguém. Mas se eu não tá colocando, só enganinho, só enganar, mentir, né? Então é só uma mentirinha pequenininha. Os mandamentos, ele escreveu na tábua ao seu servo Moisés. E até hoje eles querem para todo sempre, que em Jeremias ele pergunta, onde está os seus antepassados e onde estão os profetas? Morreram, estão dormindo, já estão uns, né? Todos estão dormindo. Mas a palavra do Senhor, ela permanece, porque ela foi escrita e o Senhor disse, a minha palavra, ela vai passar de geração em geração. Os mandamentos da lei vai passar de geração em geração. Não existe geração que venha tirar a lei de Deus. Esse nem um ponto, nem uma vírgula, nem nada, nem um ponto de exclamação, nada, irmão. Então o Senhor está falando, veja só, vamos prestar atenção na palavra e vamos refletir como está a nossa vida diante do Senhor, para a gente querer a vida eterna. Você quer a vida eterna? Eu quero, Senhor. Me conserta cada dia, para que eu herde a vida eterna. Porque quando Jesus não está voltando, eu vi esse dia realmente, Jesus não está voltando, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, nós precisamos estar preparados na palavra. Entendeu? Nós precisamos, pelo menos, mesmo nós sermos falhos e pecadores, nós precisamos estar preparados, pelo menos, os mandamentos. Alguns, nesse já um mandamento. Mas quando Jesus perguntar, né? Não matarás, não adulterarás, não. Irmão, só olhei para a mulher do próximo, rapidinho assim, vá ao Senhor. Se você olhou a mulher do seu próximo, você cobiçou, vá ao Senhor, peça perdão, se arrependa, entendeu? Porque o Senhor não adulterarás. Se você traiu sua mulher, né? Vá lá, peça perdão ao Senhor, e aí recomece, vá rever os mandamentos. Que são os mandamentos que nós temos que seguir, irmãos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Não enganar ninguém. O Senhor botou aqui, ninguém. Olha. O Senhor veio para todos. E o Senhor não aceita que não engane, que nós não enganamos a ninguém. Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento muito forte. Para um filho ser honrado, para um filho ser próspero e ter vida longa sobre a terra, ele precisa honrar um pai ou a mãe. Por que um pai ou a mãe? Porque Deus é o pai e Jesus, ele veio através do ventre de uma mulher. Senão Deus escolheria Jesus vir de qualquer jeito. Mágica, seja lá, vir da nuvem, cair na chuva. Tinha tantas formas de Jesus vir à terra, mas Deus escolheu o ventre da Virgem Maria, que é honrada por Deus, foi honrada. A glória a Deus não dá, mas ela é uma mulher honrada sobre a terra. Nós, como ser humano, precisamos honrar.
E Deus, o Pai de toda a nação, toda a criação. Então, irmão, honrar a teu pai e tua mãe. Deus nos deu uma honra de ser honrado. Que mais na frente, quando você honra o pai ou a mãe, você vai ser honrado por os seus filhos. Mas quando você não honra, você também não vai ser honrado. E muitas vezes hoje nós passamos por situações de nossas vidas que nós não entendemos por que nós estamos com esse processo com filhos, porque lá atrás existe algo que nós não honramos nossos pais. Amém? Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ó, eu tenho obedecido, Deus, então eu mereço a vida eterna. Praticamente. Assim, eu não tô falando o que tá escrito aqui não, irmão. Porque muitas vezes nós vamos lendo e aí quando nós vemos. Então eu creio, eu creio que ele deve ter, por o fato dele conhecer os mandamentos desde a adolescência dele, ele achou que já estava preparado para a vida eterna. Agora, vamos lá. Tu conheces os mandamentos. Jesus está falando. Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Vamos lá? Agora eu faço uma pergunta para você. Você que é pastor, você que é padre, eu incluo porque o Espírito de Deus me dá liberdade e ele manda incluir todos. Pastor, padre, missionário, evangelista, a irmã Maria, todos. O Senhor está perguntando como está o seu ministério? Está encaixado nos mandamentos? Você está passando os mandamentos para as ovelhas e você está vivendo ele? Ou você está passando os mandamentos para as ovelhas e você está fora dos mandamentos? Você está roubando? Está matando espiritualmente? Você está cobiçando as mulheres que vão à sua igreja? Você está honrando seu pai e sua mãe? Ou você tem vergonha? Como é que está seu ministério? Nós precisamos refletir nessa parte onde o ministério que ele está encaixado nos mandamentos de Deus, ele é um ministério próspero. Mas próspero na presença do Senhor, do Espírito Santo. Não é próspero em dinheiro. Hoje a humanidade está sendo movida por dinheiro. Porque eles buscam prosperidade em dinheiro, mas as riquezas dessa terra vão ficar. O Senhor não está falando que você não vai ser próspero em dinheiro. Dinheiro, ele é algo que nós precisamos ter para sobreviver. Porque o sistema requer de nós que nós tenhamos dinheiro, que nós tenhamos condições. Porque hoje, infelizmente, tem muitos lugares, não incluindo todos, tem muitos lugares que você é bem visto por ter. Entendeu? Então você precisa acompanhar o sistema para você entrar nele. Mas você não pode se corromper por ele. Você não pode, você tem que entrar no sistema. Entra, irmãos. Mas não se corrompa. Porque se você está com o ministério, essa parte aqui é para os pastores. Eu não ia entrar em pastores, mas o Senhor está mandando, eu entro. O Espírito de Deus, ele se responsabiliza. Os pastores que estão doutrinando as ovelhas, estão sugando as ovelhas e não estão vivendo os mandamentos. Será que você está roubando a igreja? Você está roubando a casa de Deus no dízimo e nas ofertas? Porque está escrito na palavra do Senhor que a dízimos e as ofertas é para alimentar a igreja, é para alimentar a casa do Senhor.
Mas o que você está fazendo na casa do Senhor? Será que você está vivendo os mandamentos? Será que você está matando suas ovelhas espiritualmente? Onde a qual ele está necessitando de um alimento, de um remédio, onde ele está precisando de um abraço, de você ir na casa dele, você se envolver, porque quando você é pastor, você precisa se envolver com suas ovelhas. De que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Muitas vezes está escrito na palavra do Senhor que se uma ovelha se desviar, você deixa as 99 e vai atrás de uma. O Senhor está nos falando que o ministério precisa ser um ministério de palavra. Um ministério que o pastor venha cuidar das suas ovelhas. Porque aqui está escrito nos mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falsos testemunho, não enganará ninguém a ninguém. Entendeu? Honra teu pai e tua mãe. Então o Senhor pergunta hoje, como está o seu ministério? Como é que você está lidando? Você está se preocupando mais com a parte financeira ou com a parte espiritual? Porque você precisa escolher se você prega sobre o reino ou se você prega sobre o sistema de lucros. Deus é um Deus abençoador, irmão. Não tem como Deus não abençoar. Quando você busca primeiro o reino de Deus, a outra parte de dinheiro, ela vem. Não precisa você correr atrás. Não precisa você gritar. Não precisa você pedir. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é um Deus abençoador. Ele primeiro, ele funde o ferro, né? Deus fundiu o ferro, né? Para poder provar. Então, quando aquele ministério, ele não é um ministério que ele tá firme em Deus, ele vai se derreter, ele vai se acabar. Mas quando você busca a presença, quando você prega os mandamentos, irmãos, nós precisamos insistir nos mandamentos de Deus. Porque os mandamentos é que nos sustenta. Quantas vezes alguém vai furtar, e se ele conhecer os mandamentos, o Senhor ensina teu filho o caminho que tem que andar. Porque mesmo que ele erre na frente, ele sabe o caminho de voltar. Não é? Não matarás. Se você ensinar seu filho que não pode matar, quando ele for matar, ele não vai conseguir, porque ele vai lembrar dos mandamentos. Não adulterar, eu vou trair minha mulher, eu vou atrás de mulher. Ele vai lembrar, tá entendendo? Não dirá falta. Então, quando nós pregamos, nós damos exemplo, nós podemos resgatar vidas das trevas para a luz. Que nós precisamos trazer a luz, as trevas para a luz, para que as trevas sejam decepadas. Quando Deus ele criou toda a humanidade, a primeira palavra foi: haja luz. Deus viu que ficou bom, viu? Ficou muito bom. Separou a luz das trevas. Mas o Senhor não falou separar primeiro luz de treva. O Senhor trouxe a luz para as trevas, para decepar as trevas, para separar. Então nós precisamos, irmãos, rever como está o seu ministério, como está a minha vida, meu ministério que Deus me entregou. Será que Deus está confiando em mim? Não é? Então nós precisamos nos posicionar, não para trazer o mundo para dentro da igreja, não é? Mas trazer o mundo para dentro da igreja e ter mudança. Hoje está tudo misturado. Tudo. Eu estou entrando, o Senhor está mandando eu entrar. É uma passagem que tem algo que... Mas se o Espírito Santo entra aqui... Hoje a política, ninguém sabe o que é igreja e o que é política. Porque os políticos, eles se infiltram dentro da igreja, Satanás, o sistema todo está dentro da igreja, fazendo bagunça dentro da igreja, alcançando, se infiltrando, para quando chegar nas políticas, eles usar a mente dos cristãos, entendeu? Para manipular. Entendeu, irmãos? Se posicione na palavra do Senhor, nos mandamentos, e busque a face de Deus. Porque nós precisamos ser maior do que o mundo. O que está em nós é muito maior. Nós precisamos reconhecer e sentir esse Deus que está dentro de nós. Amém?
Glória a Deus. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido. Desde a minha adolescência, ele tinha obedecido. Mas ele achava que precisava de mais. Ele precisava de algo para ele herdar a vida eterna. Mas ele não precisava, esse jovem, de mais nada. A única coisa que ele precisava era tirar o que estava pesando na bagagem dele, não é? Ele era um jovem muito rico. Então não é que Deus hoje está mandando você dar tudo, nem se desprender. Ai, irmã Maria, eu tenho empresa, vou deixar a empresa. Não, isso Deus não se agrada. Porque se Deus te deu empresa, Ele está abençoando, é Deus. Se Deus te deu um ministério, se Deus te deu um trabalho, Deus, isso é o Senhor, é bênção de Deus. Isso é uma passagem que Deus nos deixou como exemplo. Que nós não precisamos alcançar mais. Nós não precisamos alcançar mais para herdar a vida eterna. Nós só precisamos se desprender. Tirar de nós coisas que estão pesando. Então, quando nós vamos refletir nossas vidas, que nós vamos rever a palavra do Senhor, nós precisamos tirar muita coisa, irmão. E muita coisa. Então, Jesus olhou com compaixão. Deus, ele viu a inocência daquele homem, porque ele achava que ele já sabia muito. Ele já tinha aprendido muito, desde a infância dele que ele sabia. Mas muitas vezes Deus nos leva a um conhecimento que nós temos que refletir, que nós precisamos entender que Deus faz como ele quer. Não é assim? Paulo, ele era o maior perseguidor do Evangelho de Cristo. E ele se tornou o maior evangelista. Coisa linda. Foi muito rápido. Foi de um dia para a noite. Nem os próprios israelitas acreditavam. Os discípulos de Deus ficaram... Foi de um dia para a noite. Judas, ele era um discípulo. E ele se tornou um traidor de Cristo. Porque havia uma ambição nele. Então Deus transformou o maior perseguidor no maior evangelista. Vê o que Deus faz. Nós vamos entender Deus. E quem vai questionar com Deus? Quem se levantar contra mim vai questionar com Deus. Eu mando logo, irmão, vá lá, questione com Deus. Fale para Deus que eu não tenho capacidade. Fale para Deus que eu não sou, que eu não me encaixo no padrão de vocês. Fale tudo para Deus, para mim não. Entendeu? Porque Deus colocou para a gente trazer como exemplo que a gente nunca sabemos tudo. Nós nunca estamos encaixados e o entendimento da gente, ele é um entendimento falho, irmãos. Saulo se transformou em Paulo, no maior evangelista. E Judas, que era um discípulo, se transformou em um traidor, foi morto. Ele se enforcou com suas próprias mãos. Está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor, que o único pecado é tirar sua própria vida. Ele pecou de uma forma, porque ele tocou na santidade de Deus, que era Jesus, que ele mesmo se enforcou. Foi uma morte triste. Ele era um discípulo de Cristo. Jesus não pôde impedir, mesmo depois dele ressuscitado. Por quê? Porque ele tocou na santidade de Deus. Deus não brinca. Deus não brinca quando toca na santidade dele. Deus, ele é santo. E tudo que Deus nos dá, que Deus... Irmã Maria, a senhora vai, alguém... Irmão, você foi convocado para ir pregar uma palavra. E você está sobre a cobertura do Senhor. Vá. Não se preocupe com aqueles que dizem eu sei, não é, e é loucos, esse é loucos. Não sentir de Deus. Se não sentir, porque ele não está com o Espírito de Deus. Ele não está com o Espírito de Deus. Como é que alguém vai sentir Deus se ele não está? Se o Espírito de Deus não está com ele? E uma palavra do Senhor, quando vai um homem de Deus, que ele começa a falar, o próprio Espírito de Deus, ele testifica que é o mesmo Espírito. E aí muitos não estão ligados na mesma ligação. E aí começa o levante, o sistema começa a manipular as mentes.
E aí se torna uma bagunça dentro da igreja. Se torna uma bagunça, como está bagunçado tudo. Eu estou entrando porque o Espírito de Deus está permitindo, está tudo bagunçado. Estão fazendo da casa do Senhor, meu irmão, eu vou dizer, e é crente esculambando é um ou outro, e vai ser envergonhado, porque o próprio Deus, o fato desse homem, e com tanta humildade, Deus olhou com compaixão e lhe revelou, contudo, te falta algo mais importante. O Senhor disse, eu sei. Jesus olhou com compaixão para esse jovem, porque ele sabia que ele não ia deixar. Desde a minha adolescência, que eu já faço tudo isso. Ninguém disse, e agora? Estou preparado? Aí Jesus olhou com compaixão, né? Mas Jesus teve a compaixão de Cristo. Não deixou de amar aquele jovem, né? Contudo que Jesus entendia que ele não ia deixar. Ele tinha muitos bens, não ia deixar. Mas Jesus não julgou ele. Entendeu? Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou, contudo te falta algo mais importante, o mais importante. Vai e vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Oi. Ixi, irmãos. Aquele jovem olhou para aquela riqueza dele, era muita riqueza. Mas Jesus não convidou ele, não mandou ele deixar nada. Jesus não foi ao encontro dele porque Jesus já estava ali por ele. Jesus já estava alcançando uma vida eterna por ele. E ele não sabia, Jesus olhou com compaixão. E você nem imagina, eu creio, né? Aquele jovem nem imaginava que Jesus já estava a caminho de uma cruz por ele. Por compaixão, aquele jovem e toda a humanidade. Então o Senhor, diante disso, o homem abateu-se profundamente. Retirou-se entristecido, porque ele não se despegava. Era muita riqueza, irmão, para deixar. Tem que não só você aprender. Você precisa viver. Você sabe quantos por aí, eu sei, aprende os mandamentos, mas não vive ele. E chega diante de algumas pessoas que não estão, né? Um exemplo, um Saulo que está perseguindo a igreja, aqueles que sabem, estão se achando bom. E muitas vezes é um Judas dentro da igreja. E Deus, ele confunde. Ele nos testa. Ele nos coloca em situações para a gente ser provado. Porque para a gente ser aprovado por Deus, nós precisamos ser provado. Então o Senhor, ele olhou com compaixão para aquele rapaz. Porque eu creio que aquele rapaz nem imaginava que Jesus estava indo para resgatar ele, para dar vida eterna por ele. Jesus sabia que ele não ia deixar, irmãos. Não ia deixar os bens dele, né? E aí, pois, ele possuía muitos bens. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar que o Espírito Santo está permitindo. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aquele que possui muitos bens ingressar no reino de Deus. Quão difícil. É muito difícil quem tem muito. Porque, irmão, ninguém vai deixar sua vida de conforto para ir pregar, para ir resgatar um lugar. Pregar vai. Muitos vão com segurança. Tem muito dinheiro, paga, vai lá. Mas quem crê e confia no reino de Deus para entrar dentro de uma favela, para entrar onde tiver que entrar, sem segurança, somente confiando no Senhor. Quem? Não. É muito difícil. É mais fácil ele pregar sobre bens, sobre lucro, sobre dízimo, sobre oferta. Glória a Deus, cada um tem um chamado. Eu não estou aqui discriminando, nem julgando ninguém porque está pregando isso. Não, cada um tem um chamado. O meu chamado é para estar, meu propósito com Deus é para estar aqui, nesse momento,
falando, passando que o Espírito Santo está liberando. Muitos têm chamado de pregar, de passar sobre dízimo, sobre oferta. Cada um tem um chamado, preste atenção. Mas muitos não têm o chamado, muitos estão indo por lucro. Deus abençoa uns, os outros querem ir atrás. Epa, é melhor assim. Pera aí. Pregar para os pobres, pera aí, ficar no meio deles, pera aí, resgatar não tá dando muito lucro não, irmãos. A libertação não tá dando muito lucro não, porque você libertar uma vida é você resgatar ela para Cristo, para o reino de Deus. Não tá dando lucro, porque você para muito tempo. Você vai ter que ir atrás daquela ovelha. As 99 tá mais fácil, que estão centralizadas, estão tudo dentro do templo, estão tudo no, né? Mas aquela uma ovelha, irmão, você vai ter que deixar tudo. Muitas vezes você tem que renunciar, passar por um processo de renúncia para resgatar aquela ovelha. Quem? A gente vê muito testemunho que eu acho muito lindo, eu fico maravilhada. Quantos pastores entram em prostíbulo, em lugares que muitos julgam ele por entrar ali? Ele tá pagando um preço. Você sabe o que ele entrar alguém? Eita, o pastor tá num prostíbulo. Olha, tá sentado numa mesa de bar. Muitas vezes foi o Senhor que mandou, irmãos. Ninguém quer isso mais não. Ninguém quer entrar. Peraí, Deus, é mais fácil eu pregar na internet, como eu estou aqui, não é fácil eu estar aqui? Maravilhoso. Olha, preguei, sentei aqui no meu quarto, glória a Deus. Mas quando nós entramos na realidade, que nós sabemos e nos conscientizamos que não é só isso. Tem um mundo lá fora esperando a palavra, tem ovelha, tem pessoas lá fora esperando, pessoas que conheceram os mandamentos e precisam entender que eles precisam renunciar ao Egito que está prendendo eles. Quantas pessoas hoje estão na sociedade? Não é só... aqui nós não se referimos só ao prostíbulo. Na sociedade que sabe os mandamentos, foi aprender os mandamentos e hoje estão se achando e acham que... Não, irmãos, nós temos que renunciar. Jesus não está obrigando você a nada. Mas se você vai a Cristo, você precisa renunciar. Ah, mas hoje tem muitas pessoas que podem, já estão. Ei, pula alguém que tem para algo que vai ter. Mas quando o processo começar mesmo, irmãos, só vê gemido e pessoas que querem correr. Cristão não quer o processo. Porque o processo é você crer, o processo é você olhar para sua cozinha, e muitas vezes você, oh glória, você olhar para seus filhos, você ter perca, Deus lhe consolar e você não entender o porquê está acontecendo tudo aquilo. O processo é você chorar, as pessoas julgando, jogando seu nome na rua, conversa, chegando em um e outro, criando historinha, irmão, e você ter a certeza que Deus está na sua frente. Muitos te julgando, falando que você não é de Deus, ela é louca, ele é louco. E você permanecer e ouvir o Senhor, você ir orar e receber tanta promessa de Deus, você está cheia. E vai passando os dias e você não vê nada acontecer. E cada vez mais vai piorando. E você, Deus... E aí você tem que crer que essas promessas estão de pé. E quando você começa a entender que é um processo. E aí, irmão, não é fácil. Não é fácil. É muito fácil. Eu falo porque é fácil estar aqui. É fácil estar aqui. Eu já preguei para pessoas em ruas, já fui, Deus já lidei com pessoas drogadas, né? Que Deus colocou para eu cuidar, com carinho, com amor. Assim, eu amo evangelizar nas ruas, eu amo estar nas ruas, dar um abraço àqueles que estão, sabe? Irmãos, eu amo todos, mas nós vimos uma carência por Deus quando nós chegamos. Aqueles jovens que estão aprisionados, aquelas pessoas que estão numa prisão de desgraça, de destruição, que nós chegamos perto, que falamos do amor de Deus, você vê uma sede, você vê as lágrimas descendo, uma sede, sabe, o Espírito de Deus gemendo dentro dela, pedindo socorro.
me socorra. E em gratidão, obrigado por vir aqui. É algo assim, maravilhado, entendeu? Só quem vai é quem sabe, quem tá com a presença de Deus, quem vai levar o abraço, quem vai levar o acolhimento é quem sabe, não é? Desse momento que nós passamos, que eu trago pessoas dentro de mim, é só gratidão a Deus que eu cuidei mais atrás. E houve um tempo em minha vida que eu tenho parado assim, cuidar. Não parei de buscar Deus, mas muitas vezes é preciso nós dar uma parada, porque o inimigo, quando nós estamos em guerra, nós precisamos dar uma parada, porque senão, né, esperar a ordem do Senhor. Mas é uma gratidão muito grande, né? Nós ver aquelas pessoas agradecendo, lhe amando. Então é algo que não tem preço. Não tem preço. Então por isso que eu falo, o dinheiro não paga. O dinheiro não paga nada que vem, que vai, que a gente dá para o reino de Deus ou recebe. Não tem. Mas eu volto a falar que ninguém vai deixar seus bens, porque eu vou jogar tudo para cima. Eu vou jogar que eu quero seguir a Deus. Muitos fazem isso, porque o que tem de pessoas que não é usado por Deus, que o inimigo usa a boca, vai dizer, ei, deixe isso, e tem para você seguir Jesus. Não, irmão, preste atenção. Reflita no que você está, qual a igreja você está, o pastor que está ali lhe ministrando, qual a cobertura que você está, cuidado, não é? Não deixe, você tem que deixar tudo, não. Se Deus te deu, Deus está te abençoando, então você tem que agradecer a Deus, não é? Sempre lembrar do Senhor em dízimos e oferta, que é de Deus. Você sempre lembrar da casa do Senhor e sempre tá, amém? Glória a Deus. Então vamos terminar. Vamos continuar para não ficar muito longo o vídeo, não é? Então, aí os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em